Audiolivro A Ciência do Bom Viver, capítulo 12, terceira parte. Mas isso se perde por falta de justiça. Provérbio 13, verso 23. Podemos dar aos pobres e acabar por prejudicá-lo, ensinando-os a depender de outros. Essas dádivas estimulam o egoísmo e a inutilidade, conduzem muitas vezes a sociedade ao desperdício e à intemperança. Pessoas alguma que seja capaz de ganhar sua subsistência tem o direito de depender dos outros. Provérbio: o mundo me deve o sustento. Contém a ciência da mentira, da fraude e do roubo. O mundo não deve a subsistência a nenhum indivíduo capaz de trabalhar e ganhar a vida por si mesmo. A verdadeira caridade ajuda as pessoas a se ajudarem. Se alguém vem à nossa porta e pede alimento, não o devemos mandar embora com fome. Sua pobreza pode ser resultado de um infortúnio, mas a verdadeira beneficência significa mais do que simples dádivas. Implica um real interesse no bem-estar dos outros. Cumpre-nos buscar compreender a necessidade dos pobres e dos aflitos e lhe conceder o auxílio que mais benefícios lhe proporcione. Dedicar pensamentos tem esforço pessoal, custa muitíssimo mais que dar meramente dinheiro, mas é a verdadeira caridade. Os que são ensinados a ganhar o que recebe aprenderão mais prontamente a empregá-lo bem, e aprendendo a depender de si mesmo, estão adquirindo aquilo que não somente os tornará independentes, mas também os habilitaria a ajudar outros. Ensinemos a importância dos deveres da vida aos que estão desperdiçando suas oportunidades. Mostre-lhe que a religião da Bíblia nunca torna as pessoas ansiosas. Cristo sempre incentivou ao trabalho, porque vocês ficam desocupados o dia todo. Mateus 20, verso 6. Disse aos indolentes: é necessário que façamos o trabalho, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. João 9, verso 4. É o privilégio de todos dar ao mundo em sua vida familiar, em seus costumes praticais e ordem, um testemunho do que o Evangelho pode fazer pelos que lhe obedecem. Cristo veio ao mundo para nos dar um exemplo daquilo que podemos nos tornar. Espera que seus seguidores sejam modelos de um proceder correto em todas as relações da vida. Deseja que o toque divino se manifeste nas coisas anteriores. Nosso lar e seus arredores devem ser uma lição prática, ensinando meios de aperfeiçoamento, de maneira que a atividade, o anseio, o bom gosto e o refinamento tomem ao lugar da sociedade, da falta de limpeza, da desordem e do que é grosseiro. Por nossa vida e exemplos, podemos ajudar outros a distinguir o que é repulsivo em seu caráter e ambiente, e com cortesia cristã, podemos estimular aprimoramento ao manifestarmos interesse neles. Encontraremos oportunidade de lhe ensinar e empregar melhor suas energias. Nada podemos fazer sem ânimo e perseverança. Devemos dirigir palavras de esperança e ânimo aos pobres e abatidos,
Se necessário, devemos dar-lhe provas palpáveis de nosso interesse, ajudando-os quando se encontram em aperto. Os que têm tido muitas vantagens devem lembrar-se de que eles ainda erram em muitas coisas e que lhe é doloroso quando seus erros são indicados, sendo-lhe apresentado um belo modelo do que devem ser. Lembramos nós de que a bondade conseguirá mais que a censura. Ao procurarmos ensinar os outros, precisamos agir de maneira que eles vejam que desejamos para eles uma norma mais elevada e que estamos dispostos a dar-lhe auxílio. Se em algumas coisas eles falham, não podemos nos apressar a condená-lo. Simplesmente abnegação e economia, lições tão essenciais dos pobres. Parece-lhe muitas vezes difícil e indesejável. O exemplo e o espírito do mundo estão continuamente incitados e fomentados o orgulho, o amor, a ostentação, condescendência consigo mesmo, desperdício e a sociedade, e esses males levam milhares de pessoas à penúria, impedem outros milhares de se erguerem da degradação e miséria. Os cristãos devem estimular os pobres a resistir a essas influências. Jesus veio ao mundo em humildade, foi de modesto nascimento a majestade no céu, o Rei da Glória, o líder dos hostes angelicais. Humilhou-se para aceitar a humanidade, preferindo assim uma vida de pobreza e humilhação. Não deve oportunidades que não sejam dadas aos pobres. Labuta, dificuldade, privações constituíam uma parte de sua experiência diária. As raposas têm as suas tocas, disse ele, e as aves do céu têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Lucas capítulo 9, verso 58. Jesus não buscava a admiração ou aplauso das pessoas, não comandava um exército, não governava algum reino terrestre, não cortejava o favor dos ricos e honrados deste mundo, não pretendia uma posição entre os dirigentes da nação. Habitou entre os humildes, reduziu a nada artificiais distinções da sociedade, a aristocracia dos nascimentos, do fortuna e do talento e do saber e da classe não existiam para ele. Ele era o príncipe do céu. Todavia não escolheu seus discípulos dentre os instruídos doutores da lei, dos príncipes, dos escribas ou dos fariseus. Passou-os por alto porque se orgulhava de seu saber e posição. Era apegado às tradições que tinham e às superstições. Aquele lia os corações, escolheu humildade, pecadores dispostos a aprender. Comeu com publicanos e pescadores e se misturou com o povo comum, não para se tornar vulgar e terreno como eles, mas fim de que, pelo preceito e o exemplo, lhe apresentasse retos princípios e os elevasse de seu mundanismo, avalitamento. Jesus tentou corrigir falsa norma do mundo no julgar e o valor dos homens. Colocou-se ao lado dos pobres para tirar da pobreza estigma que o mundo lhe imprimia. Dela arrancou para sempre o desonra do desprezo, abençoando os pobres, os herdeiros do reino de Deus. Ele nos indica a vereda que trilhou, dizendo: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo dia a dia e tome a sua cruz e segue-me. Lucas 9, verso 23.
Os obreiros cristãos devem se aproximar do povo na posição em que este se encontra, educá-lo, não no orgulho, mas na edificação do caráter. Ensinemos as pessoas como Cristo trabalha e negava a si mesmo. Devemos ajudá-las a aprender dele as lições de abnegação e sacrifício. Ensinamos a elas que devem estar alerta para não se adaptarem às modas do mundo. A vida é valiosa demais, demasiado cheia de solenes e sagradas responsabilidades para ser desperdiçada em agradar a si mesmo. Homens e mulheres mal começaram a compreender o verdadeiro objetivo da vida. São atraídos pelo brilho e a ostentação, ambicionam exaltação mundana. A esta sacrificam os verdadeiros objetivos da vida, as melhores coisas da existência. A simplicidade, a honestidade, veracidade, a pureza e a integridade. Não se podem vender nem comprar. Elas não estão gratuitas para o iletrado como para o instruído, para o humilde, trabalhador e para o honrado, estatista. Para todos, Deus proveu prazeres que podem ser fruídos pelo rico e pelo pobre, semelhante. O prazer que se encontra no cultivo da pureza do pensamento e no desinteresse da ação. O prazer que provém de dirigir palavras de compaixão e praticar atos de bondade, dos quais tais serviços realizam e irradia a luz de Cristo para aclarar vidas obscurecidas por muitas sombras. Ao mesmo tempo que ajudamos o pobre nas coisas temporais, devemos manter sempre em vista suas necessidades espirituais, que nossa própria vida testifique do poder mantenedor de Cristo, que nosso caráter revela a elevada norma que todos podem atingir. Ensinemos o Evangelho em simples lição concreta, que tudo com que temos de lidar seja uma lição na formação do caráter. Na humilde rotina do trabalho, os mais fracos, os mais anônimos, podem ser cooperadores de Deus e ter o conforto de sua presença, sua mantenedora graça. Não lhe cabe afadigar-se com ansiosas preocupações e desnecessárias. Cuidados, trabalhe em eles dia a dia, cumprindo fielmente a tarefa que a providência de Deus lhe designa, e ele os terá sobre seu cuidado, diz o Senhor. Não fique preocupados com coisa alguma, mas em tudo seja conhecida diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O cuidado do Senhor envolve todas as suas criaturas. Ele ama todas e não faz diferença entre elas. Entretanto, se compadece de forma especial daqueles que são chamados a suportar os mais pesados fardos da vida. Os filhos de Deus devem enfrentar as provas e dificuldades, devem, porém, aceitar sua situação com um espírito animoso, lembrando-se de que por tudo que o mundo lhe negligencia dar, o próprio Deus os indenizará com os melhores favores. E quando chegamos a circunstância difícil, que ele revela seu poder e sabedoria em resposta a uma humilde oração. Nele devemos confiar com um Deus que ouve e responde à oração. Ele se revelará a nós como alguém capaz de nos socorrer em todas as emergências. Aquele que criou o ser humano, que lhe deu suas maravilhosas faculdades físicas, mentais e espirituais, não recusará aquilo que é necessário para manter a vida por ele dada. Aquele que nos deu
sua palavra, as folhas das árvores da vida. Não retará de nós o conhecimento da maneira de prover alimento aos seus necessitados filhos. Como pode a sabedoria ser obtida por aquele que maneja o arado e tange os bois, buscando-o como a prata e procurando-a como o tesouro oculto? O seu Deus instrui devidamente e ensina. Isaías 28, verso 26. Também isto procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Isaías 28, 29. Aquele que ensinou Adão e Eva no Éden a guardar o jardim, deseja instruir as pessoas hoje a sabedoria para aquele que conduz o arado e lança a semente. Deus abrirá caminhos de progresso diante dos que nele confiam. Ele obedecem, marchem eles avante corajosamente, confiando nele, quanto à satisfação de suas necessidades, segundo as riquezas de sua bondade. Aquele que alimentou multidão com 5 pães e 2 peixinhos, é capaz de nos dar hoje o fruto do nosso labores. Aquele que disse aos pescadores da Galileia: lancem as redes de vocês para pescar. Lucas 5, verso 4. E que ao obedecerem, eles encheu-lhe as redes até romperem. Deseja que seu povo veja nisso uma prova de que fará por ele hoje em dia. O Deus que nos deserto deu aos filhos de Israel o maná do céu, vive e reina ainda. Ele guiará seu povo e lhe dará habilidade e entendimento na obra que somos chamados a realizar. Dará sabedoria aos que se esforçam para cumprir conscienciosa e inteligência do seu dever. Aquele que possui o mundo é rico em recursos e há de abençoar todo aquele que está buscando abençoar a outros. Necessitamos olhar com fé para o alto. Não devemos ficar desanimados por causa de aparentes fracassos e nem abatidos com tardança. Precisamos trabalhar com ânimo, esperança e gratidão, crendo que a terra contém em seu seio ricos tesouros para o fiel obreiro recolher, depósitos mais preciosos que a prata e o ouro. As montanhas e colinas estão mudando, a terra está ficando desgastada, como uma roupa envelhecida. Isaías 51, verso 6. Mas a bênção de Deus, que estende para seu povo uma mesa no deserto, jamais cessará.